Bom dia a todos. Dispensar comentários, o agradecimento que já fiz e, como eu disse ao pastor Lúcio, uma vez vir a Maceió foi muito cansativo. Sempre venho de ônibus. Aí. Pegar 4 horas, eu já tive a ideia de vir, já aconteceu comigo de vir um dia, chegar no fim da tarde e voltar no outro de meio-dia. Então, 8 horas muito próximas de viagem. Eu disse ao pastor Lúcio hoje que vir a Maceió já tá no sangue. Não sente mais essa distância toda. Então, para mim tem sido um prazer contribuir com os irmãos aqui. Também dizer que para mim é uma honra estar ajudando o pastor Lúcio, que foi meu presbítero, e de quem também fui presbítero durante um tempo lá em Recife. Eu acho muito bonita essa relação. Um dia ele me pastoreou e eu pastoreei ele, e agora ele é pastor aqui, e a gente mantém amizade. Eu acho isso muito bom, muito bonito. E dizer que, graças a Deus, que Deus tem chamado ele para esse trabalho e que Deus o abençoe no seu trabalho também. E também mostrar também o quanto, para mim, é importante estar com os irmãos e a gente poder aprender juntos, que eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, é esse aprendizado. Eu, ontem ouvindo Vinícius também, e hoje de novo, então a gente aprende muito. Bom, vamos falar um pouquinho hoje, vou ser mais moderado, e falar um pouquinho sobre a questão de Calvino, as institutas de Calvino, a visão do Calvino de governo, do governo civil em Calvino, especialmente das institutas. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter nesse início aqui é a gente ter uma compreensão da dimensão de Calvino. É lamentável que a igreja evangélica brasileira ela não tenha quase que nenhum conhecimento a respeito de Calvino, a não ser predestinação e capitalismo. Falou em capitalismo, Calvino. Predestinação, Calvino. E até os livros de história, eu já falei para vocês que eu sou professor, eu leciono para crianças de 6º e 7º ano e leciono 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E os livros de 7º ano que falam sobre a reforma protestante, quando ela fala de Calvino, sobre predestinação, rapaz, o jeito que ele fala parece que Calvino é um cara que está sentado num trono bruto, dizendo, você para o inferno, você para o céu. Então parece aquela coisa bem, não tem nenhuma piedade no que é dito, não tem nenhuma, assim, uma demonstração de como Calvino tratava o assunto com piedade, com medo de tratar esse assunto, muito assim, cuidadoso. Fala simplesmente, Calvino acreditava que uns iam para o céu e outros iam para o inferno. Deus já tinha escolhido isso antes, acabou-se. Isso é muito seco. Às vezes o professor de história tem, especialmente o professor de história reformado, ele tem que fazer uma volta. Então eu falei sobre esse assunto, para vocês terem uma ideia, falei sobre esse assunto com os alunos, que eu percebi que eles puderam ver o amor de Deus na predestinação. E não ver um Deus mecânico que escolhe de maneira arbitrária, como se fosse um tirano. Mas mostrei a questão do pecado, a questão do amor de Deus, por que isso é importante. Então, disse, isso é na obra de Calvino. Aí um aluno levantou a mão e disse, professor, então peça para o autor reescrever, porque ele não escreveu nada disso que o senhor falou. Para mim aqui, até agora, Calvino estava parecendo um homem muito macabro, mas o senhor está falando depois Nesse momento, deixa esse livro falar, ouça seu professor. E eu comecei a falar um monte de argumentos para eles também sobre isso. E quando falamos sobre capitalismo, isso aí desculpe, Calvino, eu fiquei sabendo na faculdade que o pai do capitalismo selvagem é João Calvino. Calvino foi o homem que praticamente inspirou a música do Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. Não, Calvino, poxa, Calvino, assim, ele incentivava o cara a ficar rico para oprimir os outros. Eu lembro da faculdade de história que eu fiz e, rapaz, uma coisa absurda. Até que lançaram um livro, foi o primeiro livro que me fez olhar Calvino diferente, foi o livro do André Bieler, ou é Bieler? André Bieler, né? André Bieler. O Pensamento Econômico Social de Calvino. Esse livro foi relançado, muito bom livro, porque tem esse lado, e vai mostrar um Calvino diferente.
Calvino preocupado com a sociedade, um Calvino preocupado com a vida social por onde ele passou. E aí eu tive uma dimensão diferente. E quando você chega de novo na faculdade e vai falar com colegas sobre isso, eles não conhecem esse livro. Eles só conhecem Max Weber. O espírito do capitalismo a ética protestante e o espírito do capitalismo. Pronto, eles só conhecem isso. E o livro desse André Biella, ele procura criticar Max Weber nesse aspecto, mostrando que não é isso que está se fazendo. Mas se por capitalista se tem a ideia do homem que incentivava o trabalho, que incentivava o bom lucro e o bom uso do lucro para socorrer pessoas e para ajudar os mais pobres, então Calvino sim é o pai desse capitalismo. Sim. Não tenho problema em dizer isso não. Se é essa mentalidade do capitalismo que se tem, ele é. E eu acho importante que se tire isso porque Calvino, uma vez um católico romano, Daniel Hobbes, da Academia Francesa de Letras, ele tem 11 volumes da história da igreja, que vai até meados do século XX, é a história da igreja dele. Está sendo relançada sempre pela editora Quadrante, um livro bom para você ter a história da igreja em língua portuguesa, muito bom esse material. E é dele uma das frases mais bonitas que eu já vi sobre Calvino. Ele como sendo um católico romano. Ele disse, eu nunca vi na história da igreja um homem com tanto zelo pela palavra de Deus como Calvino. Eu achei aquilo fabuloso. É claro, ele teceu algumas críticas a Calvino, isso aí. Mas ele termina mostrando que até o fato de Calvino ter sido enterrado sem ninguém saber onde é, ele mostra que ele estava dentro de um homem verdadeiramente piedoso. E que não tinha encontrado isso em nenhum ramo do cristianismo. E ele quis incluir, obviamente, o catolicismo. Achei aquilo muito interessante. Um católico romano, falando desta maneira, desta perspectiva, de um homem como João Calvino. Enquanto que muitas igrejas evangélicas não conhecem Calvino. Seja por ignorância, seja por malícia, porque tem argumentos em Calvino que derruba qualquer pessoa, muitas vezes, porque não é dele, é das Escrituras. Então, infelizmente, nós vivemos esse lado obscuro que soterraram. Eu acho que todos nós que viemos de igrejas pentecostalizadas, todos nós que viemos de outro ramo que não fosse o ramo reformado, eu acho que nós, de certa maneira, de alguma maneira, nós nos surpreendemos quando aprendemos sobre Calvino. Eu passei por isso. Não sei você, mas eu vejo muitas pessoas passando por isso. Que vem com a ideia sobre Calvino, e quando chega na igreja, que vai ler material de Calvino, vai ler os sermões de Calvino, vai ter contato com as ideias de Calvino, você pensava isso. Rapaz, que homem de Deus. E eu acho que, nesse papel, Deus cumpriu em Calvino aquilo que Cristo disse sobre a igreja. Vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, que as pessoas glorifiquem a Deus. Então, nós glorificamos a Deus por esses homens, especificamente Calvino, que Deus colocou neste mundo. E é sobre justamente isso, porque já que estamos falando sobre política, Calvino tem uma dimensão muito grande, não só nas questões teológicas, mas ele também invade o ramo da política. Calvino é um homem a quem nós, embora muitas pessoas falem muito mal dele, devido a algumas posições de Calvino, como um homem da sua época também, na verdade ele é um homem de grandes virtudes, que Deus fez brilhar por meio dele durante sua vida. Com certeza, um dos lugares onde que foi muito abençoado por Deus através de Calvino foi Genebra. E é muito importante que vocês estudem e que vocês vejam esse lado. Tem um livro de história da Reforma que chama Genebra de a mais perfeita escola de Cristo. Na época da Reforma, porque ela absorveu o pensamento de João Calvino de uma maneira brilhante e botou em prática de uma maneira brilhante.
E ela foi muito abençoada por isto. Embora hoje, Genebra, embora hoje muitos países que beberam de Calvino hoje tenham muitos problemas, mas lá, numa das praças principais, está lá uma homenagem a João Calvino. Escrito em latim, post tenebras lux, depois das trevas, a luz. E os 4 reformadores estão lá, Calvino, Beza, Farel e Zwinglio. Estão lá os 4 estátuas grandiosas sobre esses reformadores, incluindo João Calvino. Então, eu coloquei esse livro aqui porque você vai ter que ter muitos livros na sua vida. Eu vi o meu amigo Vinícius colocando a questão de começarmos a estudar sobre isso. E se tem uma coisa que a fé reformada, ela, em certo sentido, exige do cristão, é que ele leia, é que ele estude. Porque o conhecimento brota quando você estuda as Escrituras. Vai inundando a sua mente. Então você tem que estudar, você vai ler bastante. E entre as leituras que você deve fazer sobre governo civil, sobre política, as institutas da religião cristã. Esse livro tem que estar na sua cabeceira, tem que estar na sua biblioteca particular, este livro. Por quê? Porque nele você encontra fundamentos para uma série de coisas que eu falei ontem que o irmão Vinícius também já falou. É muito interessante porque tudo isso que Calvino escreveu foi de um impacto muito profundo, especialmente na vida europeia. E, graças a Deus, pessoas observam isso. Tem um pensador brasileiro, em recente entrevista no programa da Maria Gabriela, ele, quando foi perguntado a ele, por que os países norte da Europa, em relação ao Brasil, por exemplo, porque eles conseguiram se desenvolver tanto e nós não? E ele vai dizer, é a mentalidade protestante. A mentalidade calvinista, de ensino, de trabalho. Uma mentalidade que soube combinar riqueza e sociedade. Riqueza e liberdade. O Sciamma é o nome de um autor que ele escreveu um livro que fala sobre a cultura europeia no século XVI. É um livro de um homem, não é religioso, não é nada. Escreveu um livro sobre a cultura europeia. E com o que é que ele abre o livro? A frase que ele inicia o livro? João Calvino. Ele falando o desconforto da riqueza, é o nome do livro. E uma das partes desse livro é ele mostrar que os holandeses, como eles enxergavam a riqueza. Até o receio de ficarem riquíssimos, no sentido de somente ter para sobejar. E ele começa mostrando o que estava na mentalidade deles, abrindo com uma frase de Calvino, citando aquela parte de Paulo, tome cuidado para aqueles que querem ficar ricos. Então ele começa a mostrar, ele citou a frase de Calvino, que aqueles que querem que a riqueza é como espinhos, e não há como você tê-la sem ser furado por ela. Então, a dimensão e o impacto torna Amsterdã, torna Genebra, torna aqueles países que foram banhados pelas ideias de Calvino, tornam esses países modelo para o mundo todo. Genebra é um modelo, mas Amsterdã também era um modelo. Então, e aonde está? De onde a gente pode pegar esses princípios políticos que nós vimos aqui, essas ideias de Romanos 13, bem aplicadas à sociedade, ao governo? Aqui está um deles. As institutas da religião cristã. Calvino fecha essas institutas com o assunto do governo civil. E, obviamente, como eu falei para vocês, alguns autores conseguem dizer, por exemplo, que Calvino foi muito mais. Ele foi, para alguns autores, Calvino foi o reformador completo. Por que completo? Porque Calvino pegou a questão teológica,
e aplicou dentro da sociedade. Vou dar a você um exemplo muito simples e não estou divagando, está dentro do contexto. Você sabe que durante a Idade Média, praticamente a igreja era contra o lucro. A igreja romanista, ela dizia que a ideia de você ter lucro não era correto. Porque para evitar que o homem escravize outros ou coisa parecida, era até mesmo o cristão não podia emprestar dinheiro, por exemplo, coisa parecida. Quando ocorre a reforma, Calvino teve que lidar com isso. A Europa vem de uma tradição aristotélica de que o lucro sobre o dinheiro emprestado não poderia existir, pelo fato de que Aristóteles dizia que dinheiro foi feito para adquirir coisas, não para promover dinheiro em cima do próprio dinheiro. Essa era a mentalidade aristotélica que permeava a sociedade europeia. Ele dizia que o dinheiro é um meio e não uma forma de você adquirir mais dinheiro. Aí Calvino vem e diz, com argumentos bem simples, eu posso emprestar tudo, mas não posso emprestar o meu dinheiro? Qual o problema disso? Mas Calvino fazia uma ressalva. O lucro deve ser apenas algo como ganho, e não para escravizar os outros. Então Calvino deu uma ideia de que o lucro sobre o dinheiro emprestado deveria ser de 5% apenas, não mais do que isso. Então Calvino estava combinando lucro com uma coisa justa na sociedade. Você sabe que isso teve um impacto muito grande. Especialmente nesses dois lugares que eu falei, Holanda, Genebra, na Suíça. Então, isso é para você perceber que ele soube trabalhar as escrituras com a sociedade. Estávamos falando agora há pouco, eu e o pastor Abrão, a respeito, por exemplo, da diaconia social. Calvino incentivando a diaconia, tanto mulheres quanto homens, a cuidarem da sociedade onde eles vivem. Então, muito mais do que falar somente das institutas, eu acho importantíssimo que nós venhamos a redescobrir esse pensamento de Calvino. E que nós possamos justamente mostrar que a Bíblia ela tem respaldo para toda a vida social. Que é uma das acusações que o mundo moderno faz contra nós. De que não dá para você combinar aquilo que a gente já vem falando, fé com política. Não dá para você pensar no bem de todos sendo um cristão. Não dá para você pensar no social sendo uma pessoa que adere à visão de que você pode lucrar. E nós mostramos que tudo isso é possível sim. E uma das pessoas que ajudou esse caminho foi João Calvino. Então que nós possamos redescobri-lo. As institutas da religião cristã, ela procura então definir muitas coisas e levantar muitos princípios. É claro que a gente vai encontrar alguns pontos que Calvino não deu para trabalhar exaustivamente com aquilo. Outros reformadores, outros pensadores na área da economia, na área da política, vão tratar com muito mais cuidado e com muito mais, assim, vão exaurir mais, vão ser mais bem perspicazes naquele assunto, coisa nesse nível aí, vamos dizer assim. Então, Abraham Kuyper dizia que o calvinismo protesta contra o Estado onipresente, contra a concepção horrível de que não existe direitos e não existem leis acima do ser humano. E foi isso que Calvino procurou mostrar, inclusive, com as institutas. No livro 4, no capítulo 20, é onde ele vai tratar exatamente do governo civil. Calvino começa mostrando que ele começa falando do início do seu trabalho sobre governo civil. Ele vai mostrar que o governo, vamos dizer assim, é como se fosse uma demonstração da compaixão divina pela existência da raça humana. Calvino entende, por exemplo, que o dever do governo é justamente
frear nossos instintos mais terríveis. E isso ele nota, não é frear por frear. Ele nota que isso é usado com o intuito de permitir que a raça humana possa sobreviver e continuar vivendo. Então, Calvino não enxerga o Estado como algo criado unicamente pelo homem. Calvino entende que o Estado é um mandamento divino, é uma coisa criada por Deus, que tem como intuito, um dos intuitos do governo, justamente refrear o coração humano. Refrear os instintos humanos. E Calvino vai justamente dizer que Deus, vamos dizer assim, emprestou essa autoridade à autoridade civil, ao governo civil. Ele vai praticamente dizer isso. E é interessante notar, porque algumas pessoas criticavam Calvino dizendo: nós não temos necessidade de governo civil. E aí Calvino diz: há sim uma necessidade do governo civil. E ele começa mostrando desde Gênesis que Deus é preocupado sim com a vida civil e que ele está justamente organizando a sociedade para ter esse Estado que pudesse, vamos dizer assim, representar e servir como ministro de Deus dentro da sociedade. E aqui eu abro um parênteses para o que Calvino diz no comentário dele de Gênesis, na questão de Caim e Abel. E quando Caim mata Abel, que Deus vai até Caim e pergunta: cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Calvino diz uma coisa, Calvino diz que Deus já estava mostrando para Caim que ele tem todas as almas em suas mãos e que todos prestam contas diante de Deus e que nenhum homicídio, nenhum assassinato, por mínimo ou pequeno que seja, passa desapercebido dos olhos de Deus. Calvino diz que ali Deus está agindo profundamente como o próprio Estado, exigindo contas daquele que cometeu o assassinato. Acho bonito porque ele mostra a soberania de Deus sobre eventos, qualquer um que seja. Então, para João Calvino, Deus é a origem do governo civil, mas esse governo civil Calvino vê como uma demonstração da bondade e da graça de Deus para justamente refrear nossas intenções malignas e para providenciar para o homem sobrevivência e vida, porque se não fosse isso, o homem já teria se autodestruído. Não é à toa que Calvino, também interpretando Gênesis 9, no momento, Gênesis, quando Noé sai da arca, Calvino vai apontar justamente para isso, dizendo: olha, Deus disse que quem matar será morto. Então Calvino diz: o próprio Deus estabelece a pena de morte como uma forma de fazer a raça humana permanecer neste mundo. Então, para Calvino, isso por quê? Porque Calvino diz que se nós não tivéssemos governo, nós iríamos viver uma deterioração que iria se transformar num caos profundo. Então a ideia do anarquismo, que se tornou corrente depois do iluminismo, já no século XIX, da não existência de um governo, ela não só é utópica, como ela é maligna. No sentido de que anular a existência do governo civil transformaria a nossa vida num verdadeiro caos. Calvino, aqui já foi dito por Vinícius, e em outras ocasiões vocês vão ver isso também, que Calvino, claramente ele tem um contraste com os anabatistas do período dele. E ele diz, por exemplo, no capítulo 4, ele chega a dizer que os governantes são vicários de Deus. Ele diz que, podemos dizer assim, que é o serviço, que é um dos serviços mais sagrados e honráveis do chamado do ser humano. Servir a sociedade, sendo um magistrado civil dentro dessa natureza. Tudo combinando com um pouco daquilo que eu falei ontem para vocês. Então Calvino diz, olha, o chamado para participar do governo civil, e ele fala de chamado, ele fala de vocação, esse chamado, essa vocação,
é um dos serviços mais sagrados e honráveis que o ser humano pode ter nesta vida. E isso, obviamente, contra a visão anabatista que ele enfrentava naquele momento. E você já vê daí, portanto, que para João Calvino, o serviço público, o serviço do governo civil, não é um serviço que você pode fazer de qualquer maneira. E aqui a gente pode abrir um parênteses para pensar dessa questão da vocação, como foi dito aqui. Apenas um parênteses para nós pensarmos, não precisamos entrar em discussão. Nós sabemos muito bem que a democratização das coisas na sociedade, ela tem sido muitas vezes perniciosa. Hoje se democratiza tudo. Querem deixar tudo aberto e pessoas que não têm o mínimo dom para aquilo estão entrando de rodo em qualquer curso, em qualquer área na sociedade. Eu, como professor, eu vi claramente pessoas entrando nas universidades unicamente com o objetivo de ter um diploma. As pessoas estão rejeitando a visão de vocação, de chamado, de preparo para aquilo ali, porque isso vai levar aonde? Vai levar a uma questão mais de missão metafísica, vai ligar o homem a algo superior a ele. Então eu faço o que eu quero, essa é a visão. Mas nós sabemos em que isso vai dar. Muitos de nós, por exemplo, tivemos professores que eram completamente despreparados para aquele trabalho. Não somente despreparados em relação ao conteúdo, mas despreparados inclusive para tratar com as pessoas com quem eles estavam lidando, sejam elas crianças, sejam elas adolescentes. E essa democratização também vai para a política. Essa forçação de você participar do que você quiser vai para a política. Porque, na verdade, o ser humano substituiu essa ideia da vocação, do chamado, por um igualitarismo forçado. E aí pessoas completamente desqualificadas ascendem, por exemplo, ao poder público, ao governo civil. Se você for pegar alguns aspectos do governo civil, por exemplo, em Calvino, como deveria ser um magistrado, e ele pegando Romanos 13, explicando Romanos 13 e outras passagens das Escrituras, a figura, por exemplo, de alguém que enfrenta o mal, alguém preocupado com a sociedade, alguém que não está ali para se locupletar, alguém que está ali que não está ali para se beneficiar, se auto-beneficiar, ou com interesses próprios. Veja que não são todos. Então, se você começar a pegar essas qualificações morais, o que é que você vai ver? Que não são todos que deveriam estar dentro do poder público. Por mais que a sociedade brasileira entenda que a gente é uma democracia ou coisa parecida, nós como reformados temos que prestar atenção nessas coisas. Aliás, se você pegar as institutas, você vai ver que Calvino pega a ideia de eleição dos pastores e leva para dentro do governo civil. Por isso que a ideia da eleição, de escolher seus pastores, ela vai ganhar muita força dentro da sociedade europeia, porque isso já vem das igrejas. Já vem das igrejas. O direito de você escolher. Mas você escolher com base em quê? Com base na cara bonita do futuro pastor? Com base na boa linguagem somente que ele usava, coisa parecida? Havia qualificações. E aqui eu quero fazer um contraponto, eu quero fazer um link com o que eu falei ontem. Quando eu falei para vocês ontem a importância de saber a origem e os deveres do governo civil, e pegando agora o que Calvino diz, as qualificações, e foi falando sobre a questão da vocação do chamado, que já foi também aqui citado, uma das consequências quais são o que é que eu busco em um político? O que é que eu quero de um político? Quais são as perguntas que eu devo fazer a um político? Nós investigamos a vida desses homens antes de irmos para a urna? Você faria isso com o seu pastor? Ou não faria?
Se tivesse um proponente lá, um ministro da palavra, ou para ser um presbítero, ou um diácono, você faria isso. Mas veja, no momento em que Calvino diz que são dois poderes, não é bem a palavra poder, mas são duas áreas onde ambas servem para honrar a Deus, são dois ministérios que servem para honrar a Deus, trabalhando com o povo, o ministério da palavra, o ministério dos ofícios mesmo na igreja, e os oficiais, magistrado civil, ele coloca em pé de igualdade no que diz respeito à honra a Deus. Então, ele pega aqui e diz, por que para um eu sou tão exigente, por exemplo, o meu presbítero tem que ser um homem que governe bem a sua casa, tal, não sei o que e tudo. E por que para o outro eu não vou levar esse pensamento? Talvez seja por isso que nós fiquemos tão, assim, bestas quando nós vemos políticos na Europa e em outros lugares do mundo renunciando porque foram pegos fazendo coisa errada. Eu soube de um político recentemente que levou uma multa porque colocou o carro no lugar errado. Ele foi lá e pediu para sair do poder. Nós temos também que ser assim, criteriosos. Nós temos que ter essa visão também. Então, não é porque a pessoa está lá que ela deve estar lá. Não é bem assim. Então, muito cuidado com essa democratização. Até mesmo quando você for falar para seus filhos, para os jovens da igreja, ou para seus amigos sobre o que é que eu devo fazer no vestibular. Por que os jovens da nossa sociedade precisam de psicólogos ao final do terceiro ano? Vocação profissional. Por que eles precisam? É simples. Ele vem desde pirraia lá embaixo sem saber o que ele é. Quando chega no terceiro ano, ele é obrigado a definir. Aí ele olha para o advogado, aí vê o advogado com carrão, vê o advogado bem, tal. Eu quero fazer direito. Aí chega no meio do curso, está desiludido. Ah, eu não, professor? Não, por favor, eu não vou ser professor, né? Coisa mais ridícula é o próprio pai dizer para o filho, não seja professor. Mas por quê? Porque nós trocamos o valor da avaliação verdadeira. O que é uma avaliação de uma pessoa? Como eu posso saber que posso entrar naquele curso ou coisa parecida? E Calvino fala sobre isso. Calvino fala sobre essa questão da vocação no trabalho para a sociedade. E isso envolve também o governo civil. Então não é votar somente porque você conhece, porque a pessoa foi indicada, porque seu tio... Essa semana eu vi uma pessoa... Entraram no meu Facebook. Vota aí no meu amigo. O quê? Ele é meu amigo e o cara legal. Legal? Como assim? Porque ele queria dar o quê? Um cara ilegal? Assim, é claro que ele é um cara legal. Se ele não fosse um cara legal, ele não podia estar ali. Então assim, e é por isso que você tem na política uns verdadeiros palhaços da política. Você tem pessoas que você está vendo que não tem qualificação nenhuma para estar ali. Só abrindo parênteses aqui, essa semana, na votação do impeachment, várias pessoas subiram para falar na tribuna. Né? 4 pessoas subiram, 2 de cada lado, subiram para falar na tribuna do Senado. E subiu uma mulher para falar. E eu vi quando uma jornalista de uma revista de grande circulação no Brasil, ela é ex-jornalista dessa revista, ela disse, gente, ouça o discurso dessa mulher. Não foi Dilma não, foi outra pessoa. Então, qualificação nenhuma para estar falando, é puramente paixão, sem nenhum arbítrio moral, sem nenhum senso de percepção. Foi posta lá puramente por aquela mão amiga que toca na pessoa. Você é cristão. Cristão é chato mesmo. Cristão é chato nesse aspecto, em qualquer aspecto. Cristão é chato. Por que isso? Então, quando nós pensamos sobre isso, nós devemos levar isso para a nossa vida, obviamente, e em todos os aspectos. Então, obviamente, Calvino vai mostrar esse lado. Agora, outras coisas também Calvino fala, o capítulo 20 no livro 4 das Institutas, Calvino também, por exemplo, trata a respeito
de taxas. Ele diz no subponto 13 do capítulo 20, ele fala que o governo só deveria taxar a sociedade quando se tratasse realmente de coisas unicamente de necessidade pública. Unicamente. Não mais do que isso. Então dá a ideia de que as taxas são vistas dentro de um parâmetro global. Ele diz que jamais deveria haver um excesso de taxação. Aí já no subponto 24 das Institutas, Calvino diz, não deveria jamais, os governantes jamais deveriam drenar o dinheiro do povo, porque isso vai levar o quê? A uma gastança insana. Vamos lá. Eu gosto de abrir pontos para a gente poder abrir parênteses aqui. Você como reformado, você como cristão, você não deve estar feliz em ver seu prefeito, ou vereador, ou governador fazer shows por aí, para animar a galera. Esse cara precisa ouvir Calvino. Ele está justificando o abuso de impostos que ele cobra a nós com essas festinhas. Que muitas vezes a gente sabe que ele vai vir uma cantora da Bahia. A cantora da Bahia vem, faz o show, ela bota um cachê pequeno, ele bota um cachê alto. Porque o pequeno vai ser pago a ela e o alto vai para outros lugares que a gente não precisa tratar. Então, quando Calvino diz isso, Calvino passa então a ser visto como um dos homens que mais lutou pela limitação do poder do Estado. E você sabe o contexto em que Calvino fala sobre isso. Numa época em que os grandes reis da Europa dominavam grandes extensões de terra. Por exemplo, o rei Carlos V era rei da Espanha, era rei na Holanda. Você tinha os impérios que se criaram naquela época, tudo ainda descendência do Império Romano, do Império de Carlos Magno, coisa parecida. Então, dentro dessa visão, esses impostos abusivos, e aí Calvino vem e diz, olha, a taxação ela é justa. A quem tributo, tributo. Mas deve ser feita unicamente quando houver necessidade pública. Então, isso porque Calvino diz claramente que tais pessoas que fazem isso estão realmente roubando. É roubo mesmo. Justificado por lei, mas é roubo. Porque não há nenhuma necessidade do que está sendo feito, visto que o dinheiro é público, não é do governante. E nós sabemos que combinar poder político e poder econômico é uma desgraça para a sociedade. Aliás, eu posso dizer para você, colocando, são três poderes que devem existir na sociedade independentemente. É o poder político, o poder econômico e o poder moral. Quando eu digo independentemente, não seria assim, de que ninguém vai aglutinar isso potencialmente em si mesmo. Não é o governante que tem que definir o que é moral, que tem que definir o que é economia, que tem que definir o que é política. Somente Deus concentra tudo na sua própria pessoa. E nós sabemos que essas três coisas, os governantes ao longo da história, sempre procuraram aglutinar em si. Definir o que é moral, ou seja, o que é certo e errado, definir o que é economia, quem vai produzir, quem não vai produzir, e definir quem vai governar. Se você junta isso nas suas mãos, você vai ter um Estado democrático de direito? Não. Você vai ter uma tirania. Calvino usa muito essa expressão nas Institutas. Tirania é o que se usa aqui. Então, nós vamos encontrar dentro das Institutas essa questão da taxação, mas também você encontra, por exemplo, no subponto 11 de Calvino, ele diz que o povo muitas vezes vai ter que pegar em armas para defender a sua sociedade. E isso é visto por alguns autores como uma ruptura muito grande dentro da Europa. Isso é incendiário, ele diz. Porque isso que o Calvino fala promove rapaz, como é o cristão pode fazer isso e tal. E aí, alguns autores dizem que Calvino mostra que
não deve haver esse tipo de pacifismo, essa coisa meio forçada, essa coisa... Não, não é bem assim. Para a época que ele vivia, isso era uma mudança muito grande. Então as institutas estão cheias desse pensamento. Agora, uma coisa deve ser colocada com muito cuidado. Calvino também entendia que a lei de Deus devia ser o parâmetro para tudo. As duas tábuas, ele dizia, parâmetro. Mas ele também dizia que a gente deveria tomar cuidado, porque Calvino abre espaço para que cada nação pense como vai aplicar aquelas leis e aqueles princípios que havia na lei de Deus. É claro que ele mostra que a lei civil e a lei cerimonial são leis que já haviam sido passadas, mas que, automaticamente, o espírito que nelas residia, o espírito moral que nelas residia, é colocado à disposição e deve ser incentivado pelo próprio governo. Isso é importante, porque Calvino, portanto, mostra que o governo, o ponto de partida do governo, não é meramente o pensamento dele, mas a lei de Deus. Mas aí Calvino também criticava aqueles que achavam que deveria aplicar a lei integralmente em todos os governos de qualquer forma. Aí Calvino diz, opa, não é assim não. E isso é importante que se diga, porque para muita gente Calvino criou uma teocracia. Ele pensava numa teocracia nos moldes judaicos. Calvino não pensava nisso. Isso é uma acusação que se faz contra ele. Calvino entende muito bem que o governo vai, dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades, dentro das suas condições históricas, cada governo vai aplicando de forma como ele vai entendendo o que deve fazer. Calvino recebeu essa visão da teocracia, mas não é bem assim. Não, eu vou... Então, o que eu vou confessar, eu estava querendo ver a hora por aqui, mas quando você botou o negócio aqui sem ver a hora, eu digo, poxa, mais uma vez sem ver a hora. Aí é complicado. Então, a gente vai, portanto, ver essa riqueza dentro de Calvino, usando a lei de Deus, Calvino limitando a ação do Estado, Calvino mostrando que o cidadão tem seus direitos, sim, devem ser preservados esses direitos. Calvino mostrando que o governo tem sua origem em Deus e é a Deus que ele vai prestar contas e por isso ele deve tomar todo cuidado. Mas também Calvino mostra a nossa obediência, o nosso dever de mostrar glória a Deus, obedecendo também ao Estado. Então, nós podemos, já com essas rápidas palavras que eu dei aqui, nós podemos glorificar a Deus, que nós temos um livro que de certa maneira não vai tratar exaustivamente de todos os assuntos, mas que vai sim nos direcionar em muitas coisas. Precisamos sim redescobrir o pensamento que Deus, o ensinamento que Deus deu a João Calvino, se quisermos ter uma política com a tradição profunda, e aqui está o livro que pode ajudar muito nisso. Então, Calvino, dentro das institutas, vai mostrar o dever do governo civil, nossos deveres, vai mostrar também a ideia de resistência, a ideia de que você tem um dever primário para com Deus e não para com o Estado. Mostrar que também o Estado tem um dever primário para com Deus e não com os cidadãos. E mostrar também, portanto, alguns limites do Estado. Foi muito bom o que já foi dito aqui, nosso irmão Vinícius tratou a respeito das limitações do Estado e citou aquela frase da elasticidade, eu nunca tinha ouvido aquilo, achei aquilo fabuloso. Realmente, o Estado vai até onde você deixar. Não há limites para ele. E realmente o Estado, ele tem esse poder. Então, Calvino entende que se os seres humanos devem ser limitados e freados por um poder maior do que ele, que é o Estado, para que não dê vazão aos seus instintos, já que muitas vezes Calvino chama o ser humano de besta, uma besta fera. O ser humano solto em seus desejos é uma besta fera. Então, e a gente prova isso na sociedade. Veja quantos crimes bárbaros com crianças, com mulheres. Veja, recentemente nós vimos casos de pessoas que cortaram outras, colocaram em malas, jogaram não sei aonde. O homem é uma besta fera se for liberado todo o seu desejo. Mas também Calvino disse, já que o governo é feito por homens, alguém também deve limitar a ação do governo. E quem limita a ação do governo, aí ele vai dizer, olha, não é a população que limita por si mesma, mas motivada pela lei de Deus. Ela é quem vai também frear
o coração dos governantes para que não se tornem tirânicos. Então, leiam João Calvino. Obrigado.